Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @SanclerBernardes, e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação. Se você quiser mais informação sobre o nosso podcast, basta você entrar nesse link que está aparecendo aqui para vocês e conhecer um pouco mais sobre o UTI Informa em Ação e sobre o podcast também. E lá você também vai ter a oportunidade de conhecer a nossa campanha de apoiadores, que é um local onde a gente está reunindo pessoas que acreditam e confiam. A gente agradece imensamente, a gente aproveita a oportunidade para agradecer, que acreditam e confiam no trabalho que a gente vem fazendo aqui, e esses apoiadores, eles têm recebido um material preparado com muito carinho, com muito cuidado, de extrema qualidade, material que é possível de auxiliar na sua transformação, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, como fisioterapeuta da UTI. Então, se você quiser um convite para que você seja um apoiador ou uma apoiadora aqui do podcast, para que a gente possa continuar fazendo episódios aqui com qualidade, episódios de excelência para ajudar a formar e pôr em ação os fisioterapeutas na UTI, como a gente pretende fazer mais neste episódio. E este é um episódio que fazia tempo que a gente não colocava aqui no ar, né, Débora? Eu acho interessante, que é o do qual é a evidência física, onde a gente vai mais a fundo em algum ponto técnico, e nesse episódio mais especificamente, no episódio 122, a gente vai falar sobre função física e readmissão hospitalar. E aí, será que tem alguma relação? Será que vale a pena a gente pensar em monitorar e avaliar e melhorar a função física para que as pessoas se reinternem menos? Eu acho que a gente não precisa nem começar falando, né, Débora, que a readmissão hospitalar, a reinternação na UTI, principalmente aquela que acontece em períodos mais precoces, mas também aquela a longo prazo, né, a gente vai falar que o artigo há 40 dias, então ela é onerosa, ela custa para o sistema de saúde, ela custa para a pessoa, e ela está atrelada a desfechos péssimos, como o aumento da mortalidade, né? Então a gente vai discutir uma revisão sistemática que buscou na literatura informação sobre existe e qual é a relação entre a função física das pessoas e essa possibilidade de aumentar ou reduzir as taxas de readmissão hospitalar. Muito bom. É isso mesmo. Eu posso fazer inverter aqui como que a gente vai falar do artigo? Porque eu sei que quando Pode, a gente faz, lógico. por exemplo, curso, né, de metodologia, coisas desse tipo, a discussão é sempre o menos importante do artigo, né? E é fato que é o menos Isso. importante, né? Mas eu gosto de ler a Opiniões, discussão. diríamos assim. Mas eu gosto de ler porque eu acho que é muito interessante ver como que os autores enxergaram o resultado deles, né? Outras coisas que abrem aí outras possibilidades de discussão, né? E eu achei uma parte específica da discussão deles muito interessante. Eu queria começar com ela, pode ser? Tudo bem para você? Eu não começar título, objetivo, métodos, tudo bem para você? Você fica bem? Você fica em paz? Não, fique à vontade. Até porque quem quiser a descrição, a citação do artigo está na descrição do episódio, e para os nossos apoiadores vai estar no material de vocês dos episódios de fevereiro. E quem não for, Muito bom. aproveita agora, dá um pause no vídeo, vai lá, se torna apoiador e depois volta aqui para terminar de assistir. Então, eu gostei muito de um parágrafo que ele coloca na discussão, né? Que ele fala assim, que a estratificação de risco de idosos hospitalizados, né? Essa revisão foi voltada para idosos, né? De idosos hospitalizados que estão se preparando para alta, é complexo, né? E aí ele fala assim, que os marcadores médicos convencionais, como por exemplo, um valor laboratorial, quantas condições crônicas esse idoso tem, pode não refletir totalmente o risco de admissão. E aí ele fala, uma descoberta fundamental dessa revisão é que a deficiência funcional em vários domínios de medição foi consistentemente associada ao risco de readmissão hospitalar. Então, achei muito interessante que ele fala isso, né? Hoje, quando a gente vai pensar em risco de readmissão para idoso, a gente considera algumas coisas, né? Então, assim, é um idoso policomórbido, né? Ele tem DPOC, ele tem uma insuficiência cardíaca junto, sei lá. E também ele tem uma alteração no valor de X, né? E ele fala a parte, né, de disfunção funcional é negligenciada, né? E aí eles foram estudar para entender se ela deveria mesmo ser negligenciada ou não, ou se ela é um ponto fundamental, né?
E aí ele termina o artigo falando isso, falando que eles né, descobriram, né, com esse estudo que ela tá muitas vezes associada a esse risco de readmissão. E aí ele fala assim, né, que a gente ter essas informações prognósticas são muito valiosas, né, porque a gente consegue estratificar o risco, por exemplo, na transição de cuidado, né? Então assim, esse paciente está indo de alta com tal déficit, então, peraí, né, para que nível de cuidado, por exemplo, ou que nível de cuidado ele precisa, né? Então, ele fala bastante isso, eu achei muito legal. E ele ainda acrescenta que essa informação para a linha de cuidado e também para moldar as estratégias que a gente utiliza dentro da própria terapia intensiva. Então, quando eu identifico aquele paciente, o artigo trata de pacientes adultos velhos, né, não necessariamente idosos, porque ele considera a partir de 50 anos, né, estava dentro dos critérios de inclusão dele, então de pessoas mais velhas, e ele diz assim, você vai ter essa informação para a transição de cuidado, porque é necessário, e também vai ajudar você a definir quais são as estratégias. A gente fala muito isso aqui, né, Débora? Qual é o paciente que você tem que ter mais atenção? Qual o paciente que talvez você precise intervir de uma maneira mais precoce do que o habitual? Qual o paciente que você precisa ter metas diferentes? E a gente pode discutir aqui, ele fala sobre deambular, sobre as atividades de vida, as atividades instrumentais, etc. E que ferramentas utilizar para avaliar e monitorizar para poder fazer essa estratificação que você disse. É bem legal. E outra coisa interessante da discussão é que ele termina ela falando sobre os pontos fortes e os pontos fracos, né? Eles falam de poucos pontos fracos e muitos pontos fortes, eu achei interessante quando eles colocam assim. E ele diz assim, é óbvio que a gente sabe que só a função física isoladamente, ela não é o único preditor de readmissão, mas aí entra isso que você falou, mas ela não pode ser negligenciada dentro daquelas outras coisas todas. E aí, quando a gente for discutindo aqui, tem alguns trabalhos que encontraram que algumas coisas específicas, elas aumentavam, por exemplo, 10 vezes, 14 vezes a chance de um indivíduo idoso ou indivíduo adulto velho ser readmitido no ambiente hospitalar. Então, a gente cada vez mais, é muito interessante olhar a ciência, a evolução da ciência dentro da mobilização, da fraqueza e imobilismo. A gente estudou muito tempo para falar que os pacientes ficavam fracos, depois a gente começou a falar sobre a intervenção, hoje a gente fala qual é o impacto da intervenção naquilo, mas a gente também vem ampliando, e hoje o artigo é de 2024, né? Então a gente está ampliando para dizer assim, olha, se você não fizer isso com esta população avaliado desta maneira, a gente sabe que vai acontecer isso, isso e isso com o seu, né? Então, você tem ganhado, eu acho que, camadas e espaços muito maiores. E você sabe que uma coisa que eu achei interessante, né, desse artigo é essa questão da subpopulação, né? E ainda dentro da subpopulação dele, ele ainda divide em outras subpopulações, né? E eu acho que é o ponto atual que a gente está de evidência, né? Eu lembro que quando eu publiquei o meu doutorado, né, que foi o protocolo de reabilitação, com desfechos muito legais, a gente fez para a UTI inteira, né? Tudo bem, eu tenho uma UTI clínica, mas assim, é uma UTI clínica com vários pacientes clínicos, né? Clínico pneumo, clínico cardio. E aí, como é que impacta diferentemente? E olha que interessante, né, que você estava falando dessa progressão de conhecimento, que quando a gente fez a gente publicou numa revista com fator de impacto altíssimo. E eu lembro que teve um revisor só que pontuou assim, mas isso era uma UTI geral, vocês não dividiram a população por populações específicas? E eu lembro que eu falei assim, não, a gente não dividiu, é uma população geral, não tinha o que falar, era isso, né? E acabou por aí. Por quê? Porque naquela época, quando a gente publicou, era essa a realidade, a gente ainda estava entendendo como que isso funcionava num contexto geral, né? Aí a gente avançou no conhecimento, e hoje o que a gente tem muito visto nos estudos é essa tendência de entender subpopulações, né? Então a gente vai cada vez mais especificando aí, né, as populações, para que a gente tenha uma segurança maior na hora de individualizar, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Sancler? Porque a gente fala em individualização, a gente acha que, então, eu posso fazer qualquer coisa para qualquer pessoa e eu justifico com a individualização. Mas não, olha, a gente tem uma evidência para essa subpopulação,
né, essa evidência, ela precisa ser seguida, né, e aí a partir daí você pode individualizar alguma coisa, né, específica, mas enfim, isso é outro tópico. O que eu queria dizer é isso, é que eu acho muito legal o momento que a gente está hoje da reabilitação, da gente estar conhecendo cada vez mais essas subpopulações, né? Até aproveitando, a gente, no nosso curso de prescrição, né, do ano passado, que a gente lançou ano passado e que a gente está vendendo, então se você tiver interesse, entra lá no nosso link. Nesse curso de prescrição a gente fala muito isso, né? A gente divide, tem uma parte, né, do curso que a gente divide para mostrar quais são as evidências atuais para diversas subpopulações, paciente idoso, paciente com Covid, paciente entubado, paciente em desmame, né? Então é super atual esse conhecimento e para mim eu acho um conhecimento extremamente importante porque impacta, né, isso que você falou, em como que eu vou organizar o sistema de saúde, como que eu vou prescrever e tudo mais, né? Muito legal, interessantíssimo. E aí, eu acho que a gente pode agora voltar de novo, só para contextualizar um pouco mais para o pessoal. A gente está falando de uma revisão sistemática que buscou exatamente isso. Qual é a relação entre a função física e a taxa de readmissão? Os autores, eles pesquisaram trabalhos que avaliaram readmissão por até 90 dias. Eles citam que a maioria dos trabalhos são para 30 dias, mas eles entendem que já tem evidência suficiente para falar que uma pessoa que é readmitida no hospital até 90 dias, ela sofre todos os impactos de aumento de custo, etc. e tal. E aí eles fazem uma revisão sistemática, e é bem legal para quem gosta da área de pesquisa também, uma revisão sistemática só com artigos observacionais, obviamente, porque eles estão estudando taxa de readmissão. Então, como é que a presença de uma disfunção física, um prejuízo físico, traz para a gente um aumento, uma diminuição na possibilidade dessas pessoas serem readmitidas. E aí, no final das contas, a gente está falando de 17 artigos que estudaram isso, e aí já colocamos aqui, já vamos colocar com formas diferentes de avaliar a função física, acho que é uma coisa interessante da gente discutir aqui, mas a gente está falando, se eu não me engano, de 80 mil, não é, pacientes no geral? Eu não lembro quantos pacientes, mas eu acho que dá um agrupamento de uns 80 mil pacientes aí, para chegar à conclusão, obviamente, que o prejuízo da função física aumenta a possibilidade de readmissão hospitalar desses pacientes. Deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante, é que eles pegaram só estudos feitos nos Estados Unidos, né? Foi. E tem uma frase Então, lá que é tipo, interessante para isso. então, tipo, se tivesse um estudo aqui do Brasil, não ia entrar, porque eles pegaram a população dos Estados Unidos. E aí tem várias coisas que eu acho interessante, né? Eles colocam lá a explicação, uma das explicações para isso, e até você estava falando do 90 dias, né? Eles também explicam que existe essa responsabilidade financeira, né, dos próprios hospitais por hospitalizações não planejadas por até 90 dias, né? Então, assim, se o paciente reinterna nesse período, quem tem que pagar é o próprio hospital, né? O seguro de saúde não vai cobrir. Então, eu achei muito legal, Sancler, porque eles viram um problema, né, deles, né, de Para saúde resolver um problema deles. deles. Eu achei muito legal isso, assim, né? Olha, a gente tem um problema que é readmissões que, né, não são custeadas, porque, né, tá dentro desse período, sei lá, não sei se pode chamar de carência, enfim. E aí a gente quer entender esse contexto, né? Então, só para explicar que foi feito só com a população de lá por conta desse contexto. Mas acho que os resultados são super aplicáveis para todo lugar, né? Com certeza. Eu falei que tinha uma frase que era interessante, que ele diz assim, ó, que foi restrito somente à hospitalização dos Estados Unidos para dar métricas únicas para o sistema de saúde deles. Né? Então não adianta eu comparar o investimento ou quanto se gasta com a internação hospitalar do Brasil com os Estados Unidos. São recursos diferentes, sistemas de saúde diferentes, então ele faz isso. É uma métrica do sistema de saúde americano para resolver o problema deles. Então isso é bem interessante e bem marcante no trabalho também. Ele segue toda a metodologia que a gente tem de uma boa revisão sistemática, aí ele fala, inclusive, depois dos 17 trabalhos, a maioria de qualidade moderada, né? Qualidade metodológica moderada. Ele tem, se eu não me engano, 3 de boa qualidade, 2 de qualidade ruim, o resto dos 17 no meio ali, a maioria de qualidade moderada, o que evidencia também uma lacuna de pesquisa, né, que a gente precisa aumentar o nível de qualidade das pesquisas, mas eu acho que isso também vem da dificuldade de fazer esse levantamento.
Então, como você disse, tem trabalhos que são muito específicos. Então, teve trabalho que entrou que avaliou só paciente com DPOC e insuficiência cardíaca. Aí outro trabalho que avaliou pacientes com câncer, outro que avaliou idosos em pós-operatório de cirurgias abdominais. Então, tem trabalho de especificidade extrema, mas a conclusão dele é geral, mas muito bem discutido de uma maneira separada. Mas você sabe que essa especificidade eu gostei bastante, porque eu achei que dá dados clínicos e práticos diretos e objetivos, assim, para a nossa prática, sabe? Eu achei bem interessante. E eles colocam, onde eu queria chegar, eles colocam, apesar de ter especificidade nos trabalhos, eles colocam isso muito bem descrito nos resultados e na Muito bem discussão. descrito. Então, Eu ele achei diz assim, muito bem olha, se descrito. a gente avaliar a função física por um índice tal, em pacientes com DPOC, o ponto de corte de 60 para baixo indica o aumento de tantas vezes da taxa de reinternação, e tanto para cima indica que não há chance de reinternação aumentada nesses pacientes. Então, existe uma descrição, uma maneira como foi colocado no trabalho, que é muito legal e muito fácil da gente entender como é que isso funciona para cada uma das subpopulações. E aí eu acho legal, só uma observação, que ele fala sobre função física e é muito fisioterapêutica e é endossado pela PTA, né, pela Associação Americana de Fisioterapia, e eles colocam a função física analisada por meio dos itens da CIF, né? Então ele faz a discussão do trabalho todo em cima de estrutura, função, participação e etc. É muito legal. Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Que eu achei muito interessante. Assim, sendo muito sincero, eu acho que eu nunca tinha lido um artigo de UTI que fosse tão descrito assim dentro do contexto da CIF. Então, de UTI, assim, de hospital, né, de uma maneira geral, tirando os neuros, né, gente, que neuro sempre tá nesse contexto, mas eu achei muito legal, Sancler, eu achei muito didático e achei muito interessante ele ter feito essa, entre aspas, essa divisão para caracterizar bem direitinho dentro dos construtos da CIF. Achei muito legal mesmo. Não é tão comum a gente que está na UTI ler artigos desse tipo, né? Exatamente. E aí, para o pessoal saber, ele coloca assim, por exemplo, ele fala, quando vai falar sobre a avaliação da função física na parte de função corporal e estrutura, ele fala sobre os trabalhos que usaram a avaliação da força muscular. Aí fala muito sobre dinamometria, né? A dinamometria dentro do previsto, ou 20% abaixo do previsto para o sexo e idade, aquilo está ligado com uma maior possibilidade de readmissão. Quando fala sobre atividade... Bora, então vamos passar em cada um. Não, eu ia só citar como ele divide isso da CIF. Quando ele fala de atividade, ele fala de tarefas como tomar banho, vestir-se, etc. E participação, ele fala de envolvimento em atividades do dia a dia, no mundo real. Sobre o prejuízo, limitação de atividade de participação, ele chega à conclusão que quando você agrupa tudo, você tem, quanto menor for a função física, maior é a taxa de readmissão. Mas agora eu acho que a gente pode passar por esses resultados dessas estrutura, função, participação e etc., como ele coloca. Boa. E é isso que eu falei, eu achei os dados muito de prática clínica, assim. Então, por exemplo, né, quando ele vai analisar lá os estudos, né, e a associação de função e estrutura, né, com readmissão hospitalar, então ele fala da força, né, dos pacientes. E aí ele fala, por exemplo, né, de um dos estudos que é com paciente que internou por agudização do DPOC. Né? E aí ele fala, medidas simples, né, de força, elas foram muito associadas ao risco de readmissão nessa população, né, desse tipo de paciente adulto, né? E aí ele fala que aqueles com força, né, abaixo, né, do que é o previsto ali, tinham mais de 10 vezes a chance de readmissão em 30 dias em comparação àqueles que tinham força fraca, né? Então é uma super, para mim é uma super informação, né? Muito direta e objetiva para usar na prática clínica, né? Pois é, olha, vamos pegar o que está escrito e jogar na nossa prática. O trabalho avaliou força pelo hand grip, pela força de preensão palmar. Aí ele coloca aqui, abaixo de 20% do percentil estabelecido para o sexo e índice de massa corporal, aquelas fórmulas preditivas, está associado com esse aumento que você falou, para pacientes com DPOC e idosos. A mediana de idade foi de 63 anos. Então, quando você tem um paciente que chega na sua UTI, que ele é idoso, que ele tem DPOC,
e que você está deixando ele, durante o tratamento, evoluir, você vai percebendo, por exemplo, com uma monitorização simples da força de preensão, que essa força vem caindo, você está fadando o indivíduo, a equipe está fadando o indivíduo a uma taxa maior 10 vezes de readmissão. Então, intervenções específicas para fortalecer esse paciente ainda dentro da UTI, organizar as estruturas musculares para que ele tenha força, faz com que a gente venha a prevenir essa complicação depois. Então, é o que você disse, é pontual e ele é direto, né? De como fazer isso com esses pacientes. Uhum, muito bom. Uma outra questão, uma outra avaliação, né, que ele traz dentro ainda desse tópico é o SPPB, né? Que ele fala que Isso. o SPPB também conseguiu ali, através da pontuação dele, né, ser associado a uma taxa de readmissão mais de 3 vezes, né, quando comparado com as diferentes pontuações, né, maior ou menor do teste. Então, parece também ser um teste interessante para pensar nisso, né? Isso. Ele faz também o TUG, né? Ele coloca o TUG, ele diz que... E é engraçado que ele faz um ponto de corte para segurança, um aumento do risco, e outro ponto de corte, que seria os pacientes que ficam ali no meio. E ele diz o seguinte, para os pacientes que têm um TUG mais do que 20... Deixa eu me lembrar aqui quanto foi que do TUG, agora eu não lembro. Se eu não me engano, mais que 27 segundos, né, para fazer o TUG completo, aí esses pacientes tinham um aumento do risco de reinternação. E os pacientes que tinham abaixo de 15, eles não tinham aumento. Inclusive, são valores diferentes do que a gente é habituado a ver desde a faculdade para pessoas normais, que o TUG é risco de queda. Aí tem 11 como ponto de corte. Aqui a gente está falando de ponto de corte para determinar aumento da taxa de readmissão hospitalar. Então, o TUG é outro teste simples, fácil de fazer, ali na UTI, com espaço geralmente disponível para a gente acessar, e ele avalia a função física também pelo TUG. E outro que ele usa é velocidade de marcha, né, Débora? Ele fala, inclusive, de diversos testes diferentes, em 1 metro, 5 metros, 10 metros, a gente sabe que tem um de 4 metros, então tem inúmeros testes aí para a gente fazer velocidade de marcha, mas a velocidade da marcha em si, ela está associada também com a predição da taxa de readmissão dos pacientes. E aí, para velocidade de marcha, isso foi bem gritante para pacientes cardiopatas, né? Então, entre populações submetidas a cirurgias cardíacas, né, ele fala que tiveram 2 estudos que encontraram associação entre a velocidade de marcha e risco elevado de readmissão de 30 dias, né? E aí eu acho interessante que ele fala assim, notavelmente, a velocidade de marcha foi incluída como um dos 10 preditores mais fortes de risco de readmissão entre pacientes submetidos, por exemplo, à substituição de válvula ótica, né? Então, parece que nessa subpopulação, né, de pacientes cardíacos, ela também pode ser uma coisa interessante para a gente se atentar, né? Isso. Exatamente. Eu achei aqui, enquanto você falava do TUG, foi 25 segundos ou mais, era o preditor de readmissão, com 86% de aumento da chance de readmissão, comparado com 15 segundos, que foi onde não houve o aumento, né? Então, e para o TUG, só aí também a gente já tem várias ferramentas, né? E do TUG ele também fala um pouco dessa especificidade para pacientes cardíacos, né? Então, eu, assim, lendo os resultados, eu fiquei muito com essa impressão, assim, dos resultados, que parece que essa coisa, né, dos testes e da função ali voltada para velocidade de marcha, distância, parece que é bem interessante para pacientes cardíacos, né, para cardiopatas aí, de alguma forma. Exato. Muito bom. Deixa eu lembrar aqui outra ferramenta. Ele fala num certo momento também na importância dessa monitorização. Eu achei interessante que é inclusive o que a gente usa e tem feito mais ou menos trabalhos desse sentido, né? A gente está incluindo agora a análise de readmissão também aqui dentro dos nossos acompanhamentos dos pacientes. É o uso da Johns Hopkins Highest Level of Mobility, né? A escala parecida com a IMS, vai ali de 1 a 8, e aí ele fala que isso é uma ferramenta que, inclusive, já está recomendada pela Associação Americana de Geriatria para fazer o acompanhamento da mobilidade nesses pacientes. E aí, ligando teoria e prática, ele coloca isso numa frase que ele fala assim, que essa e outras escalas, elas são interessantes porque elas são usadas como um guia de decisão de tratamento para as pessoas no dia a dia dentro da UTI.
Então, se eu sei que a função física está prejudicada e eu tenho uma ferramenta, estou falando da JHHLM porque ele cita no artigo, mas poderia ser IMS, por exemplo, o Bartel e etc. Se eu tenho ferramentas, principalmente essas de mobilidade mais simples, elas ajudam com que a gente vá dando os objetivos terapêuticos dentro do nosso plano, que a gente possa alcançar melhores níveis de atividade e de função física para prevenir complicações como essa de readmissão. Então, análise inicial, um monitoramento continuado, mudança de decisão terapêutica aqui dentro para fazer com que a gente evite o desfecho mais complicado lá na frente. Então, eu gosto muito dessas tomadas de decisão contínuas, a gente tem ferramentas para fazer isso. E isso é muito importante para a prática, né, Débora? Talvez algumas pessoas até usem ferramentas iniciais de avaliação, mas se a gente não souber fazer a tomada de decisão adequada, eu vou saber que o paciente é de um jeito, vou saber que ele foi embora de outro e espero que todo mundo tenha as suas complicações lá na frente. Então, a gente precisa, para individualizar, tomar essas decisões. É isso que a gente fala muito no curso de prescrição aí, né? Tem a prescrição micro, tem a prescrição macro, e quanto essas prescrições são dinâmicas e precisam ser dinâmicas. Ele fala, né, sobre isso, que assim, identificar essas subpopulações que são mais vulneráveis, né, e você poder fornecer um roteiro, variáveis, enfim, para direcionar intervenções, né? Então, essa é a ideia, né? Pegar esses resultados e saber, olha, essa população, sei lá, né? Se eu tenho um paciente cardiopata ali na minha UTI e ele não está conseguindo desenvolver a marcha, né, de forma adequada, e aí eu posso fazer o TUG, eu posso fazer um teste de velocidade de marcha, enfim, isso é um fator que pode trazer o maior risco para ele ser readmitido daqui a pouco, né? Então, acho que é isso, é usar estrategicamente esses resultados para montar ali, né, um atendimento adequado. Porque é o que você falou, também não adianta. Eu acho que acontece muito isso, sabe? Da gente, eu tenho uma avaliação que eu faço antes e depois, né? E o gap do meio continua, né? Então, assim, você faz antes, você faz depois, sabe como ele era, você sabe como ele saiu, beleza, né? Mas não é para isso, né? É para intervir. Só para você saber como intervir, exatamente. Exatamente. Então, acho que é importante. Sabe um dado que ele dá, que eu achei muito interessante, em relação às AVDs, né? Atividades de vida diária. Então, ele fala assim que o risco de readmissão de 30 dias, à medida que o grau de comprometimento funcional aumenta, né? Existe um maior aumento aí do risco de admissão, né? Então, ele fala que deu para separar assim, se esses adultos mais velhos tinham dependência de 1 a 2 atividades de vida diária, aumentava em 26% a chance de readmissão. Para aqueles que tinham mais de 3 atividades de vida diária sem conseguir fazer, né, com essa dependência em 3 ou mais atividades de vida diária, aumentava em 42% a chance de readmissão, né, em comparação àqueles que não tinham nenhuma dificuldade, nenhuma dependência, né? E aí eu achei isso muito, muito legal. E aí ele especifica um pouco mais, falando que essas deficiências, né, essas dependências na atividade de vida diária, também valem para pacientes com câncer, né, com diagnóstico de câncer. Só que aí ele fala, mas para, por exemplo, a subpopulação de pacientes com cirrose hepática não teve essa predição, né? Então, para essa população específica de pacientes com cirrose hepática, o estudo que tem, né, ele não achou uma relação, uma associação entre, né, ter dependência em atividade de vida diária e readmissão. Né? Então, de novo, falando especificamente em subpopulações, né? Mas eu achei muito legal, porque, Sancler, eu acho, vou dar uma opinião pessoal, eu acho que a gente sai pela tangente na UTI, sabe? Porque a gente adora usar a desculpa do tipo assim, mas a atividade de vida diária não dá para fazer na UTI. Logo que não dá, eu não me preocupo com isso. Eu não faço, né? Não tem espaço, bababá, sei lá. E aí a gente não se preocupa com isso. Então, na minha opinião, mas essa é uma opinião bem pessoal, eu acho que por muitas vezes a gente se pega bastante em estrutura e função, né? Na UTI, e quando a gente vai para a atividade,
a gente deixa um gap, sabe? E aí, esse estudo eu achei muito legal que ele reforça isso. Olha, se você deixar seu paciente indo embora e ele está dependente em uma ou duas, ele tem 25% de chance a mais de reinternar. Se ele tiver dependente em três, isso sobe para 42, é muita coisa, né? É quase 50, batendo 50% ali de readmissão, né? Então a gente precisa dar mais importância para essa questão da reabilitação das atividades de vida diária. Ah, não tem o cenário dele, da casa dele, tudo bem, mas tem várias atividades que dá para a gente reabilitar ali dentro da UTI, né? Que a gente tem espaço dentro do hospital, mais ainda, né? Mais ainda. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso. E reforça a importância do follow-up, né, Débora? A gente precisa começar a conectar as linhas de cuidado e você falou, a gente negligencia lá dentro da UTI, falando, eu não tenho como avaliar isso, eu não tenho como fazer, mas a gente precisa estar em contato porque esse trabalho traz esses dados, que se ele vai evoluindo até 30 dias com essas perdas, ele vai piorando. Né? E você está falando de atividade e de participação ainda, das atividades instrumentais, da participação na sociedade, também tem análise. Tem, se eu não me engano, 2 estudos que estudaram isso e fizeram a mesma coisa. Quem tem lá o comprometimento de 2 atividades de participação dentro da sociedade tem uma taxa elevada de readmissão, de chance de readmissão, contrário a quem só tem no máximo uma limitação de atividade de participação na sociedade. E aí ele até tem uma escala que ele usa para fazer isso, que é a Life Space Assessment, eu não conheço, né? É avaliação de espaço de vida, e aí ele fala que em pacientes com DPOC e com insuficiência cardíaca, essa escala tem a pontuação e ele dá um ponto de corte, o ponto de corte que ele coloca é para aqueles que têm menos de 60 dos 120 pontos possíveis, eles são considerados pacientes com restrição. E acima de 60 dos 120 pontos da escala, são pacientes sem restrição de espaço de vida, de atividades no espaço de vida, participação. E aí ele diz que os que têm restrição, eles têm 70% de chance a mais de serem readmitidos com até 90 dias depois da alta da UTI. Então, assim, o pensamento ele não pode se restringir ao período da internação. Ele tem que ser além e a linha de cuidado tem que ser continuada. Mesmo que não seja eu que vá acompanhar esse paciente depois, um bom relatório de alta, uma boa meta estabelecida a longo prazo, uma conexão com quem recebe, falar, então ele está saindo andando, mas ele ainda não consegue trocar de roupa. E isso vai ser uma meta a curto prazo quando ele sair da internação na UTI, mas ele não consegue ir ao banco. Isso vai ser uma meta a médio prazo. Aí a gente vai conseguindo fechar esses gaps que ficam por essas negligências, não sei, culturais, históricas, e a gente consegue oferecer uma segurança maior e evitar que esses pacientes sejam tão readmitidos, né? Eu acho que você falou super bem, assim, a gente está dando a ênfase ali no hospital, né, porque afinal é a nossa área de atuação, a gente fala sobre isso, mas tem essa questão de segmento, né, que é extremamente importante e que a gente negligencia muito dentro do hospital, né, Sancler? Assim, que é uma coisa que eu vejo demais e que me deixa louca da vida é paciente DPOC que melhorou, tá indo de alta e nem sabe que existe a possibilidade de participar de um programa de reabilitação. Que é mais do que programas de reabilitação para paciente DPOC, isso é muito estabelecido na literatura, né? Não é possível que, É não, que pior exista quando ele um não fisioterapeuta. faz, porque a gente no hospital está dizendo que ele cansa muito, né? Sim, mas aí a gente está deixando ele sair com todo esse prejuízo da função física para pensar em reabilitar no momento tardio. É exatamente isso que o trabalho mostra. Sair assim é que vai aumentar a taxa dele de readmissão. Exatamente. E assim, né? Essa coisa do DPLC, por exemplo, não é possível que tenha algum fisioterapeuta que desconheça que programas de reabilitação para DPLC são extremamente eficazes, né? Que trazem bons desfechos. E aí você sabe disso, mas aí você pega um paciente na sua UTI, que é DPLC, que está quase indo de alta, e você não trabalhou ele dentro da UTI, e você não vai indicar para Não um vai programa de encaminhar. reabilitação depois, né? É um absurdo. E sabe o que eu queria falar? Quando a gente fez aquele artigo do Covid, né, da Critical Care, a gente fez uma análise, uma subanálise, né? Eu agora não lembro se tá no próprio artigo ou se tá como fala? Nos, não é anexos, né? Enfim, Suplementares. no suplemento, Material suplementar.
Mas eu acho que está até no próprio artigo. Mas a gente fez uma análise do Bartel, né, desses pacientes. E aí, outra opinião pessoal minha, eu sempre tive uma discussão em relação ao Bartel. Tudo bem, né? Não é o melhor, né, a melhor escala ali para UTI, tudo bem. Mas as pessoas sempre me falavam assim: não dá para fazer o Bartel na UTI. Aí eu falava: por quê? Porque, por exemplo, a ida se ele é continente ou não. Eu não consigo ver a ida ao banheiro. Por quê? Porque a equipe não leva. Aí eu parava e pensava assim, então, é porque ele não consegue ou porque a equipe não leva? Então, assim, o problema é a gente, né? Não é o paciente. E aí eu Se ele pego um não artigo conseguir ir, a desse, escala é pronta para pontuar isso, né? exatamente. Só que aí eu pego um artigo desse que me fala, olha, se ele não faz tantas atividades de vida diária de forma independente, ele tem risco de readmissão. Aí eu vejo né, algumas pessoas que falam, não dá para trabalhar, não dá mesmo, não dá para trabalhar o seu paciente ir ao banheiro sozinho, não dá para trabalhar o seu paciente escovar o dente sozinho. Dá, entendeu? Hoje, na realidade que a gente tem hoje, né, de conhecimento sobre reabilitação e tudo mais, então assim, né, mas o que eu ia falar é que a gente destrinchou o Bartel, né, para entender aqueles que tinham a Os alteração de domínios, né? Bartel, quais eram os domínios. E assim, para nossa surpresa, os domínios que eles mais perdiam ponto eram os domínios de mobilidade. Então, assim, que é nossa responsabilidade Não total, precisa né? ir tão a fundo, né? Você ir avaliando subdomínios mais simples, de habilidades motoras mais primitivas, você consegue, né, identificar isso. Exatamente. E aí a gente via assim que a gente até discute, coloca isso na discussão, que tudo bem, existe uma população que vai precisar da reabilitação pós-hospital, né? A gente não está falando que a gente é o máximo e consegue salvar todo mundo ali de uma necessidade de reabilitação pós, não é isso. Mas existe um gap que a gente está deixando passar de uma porcentagem de população que sim poderia sair com atividade de vida diária de forma mais independente e não saem porque a gente não se atenta, porque a gente não oferece, a gente não prescreve de forma assertiva e a gente não oferece a oportunidade do paciente voltar a ser independente para as atividades diárias ainda no hospital. Eu acho que falta muita oportunidade para os pacientes também, sabe? Dadas por nós, obviamente. Então, eu acho que me chama muita atenção esse dado do artigo em relação às atividades de vida diária, sabe? É. Aí é mudança de cultura que a gente está falando, né? Eu tenho anotado aqui algumas coisas para depois fazer o encerramento, e eu acho que tem muito a ver isso. Assim, trabalhos como esse, eles trazem à tona a necessidade de mudança de cultura que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente está falando muito aqui sobre participação do indivíduo na sociedade, é participação do fisioterapeuta no cuidado integral ao paciente e não só no pontual do procedimentalista, de um atendimento isolado na UTI. Eu acho que acabou o espaço, acabou o momento desses fisioterapeutas que eram, assim, puramente de fazer um procedimento, de fazer uma coisa de urgência na hora. Então, eu não tenho como pensar em reabilitação. Se você que está ouvindo a gente diz e pensa que você reabilita, que você mobiliza os seus pacientes, mas você não está preocupado com a participação, com as atividades, com o que ele vai ganhar, uma maneira de monitorizar isso, em como encaminhá-lo, para onde encaminhá-lo. Você falou o negócio do DPOC, é bem interessante, mas o fisioterapeuta da UTI tem que conhecer para onde ele encaminha os seus pacientes. Uhum. Ele não pode chegar e falar assim, agora eu não sei para onde você vai, mas eu acho que você precisa de fisioterapia, sem saber para onde ele vai. Então, essa é uma mudança de paradigma de como a nossa profissão e especialidade ela é conduzida hoje em dia, e é uma mudança feita em cima de evidências científicas atuais, né? Por isso que é interessante como a evolução da ciência vem acontecendo para a gente ir se moldando quanto profissão e especialidade para melhorar o atendimento que a gente dá para os nossos pacientes. Eu acho que esse é o grande X da questão aí. Muito bom. Não sei se quer falar mais alguma coisa do artigo, eu acho que era isso que eu tinha Não, eu acho que é grifado isso. aqui. De uma maneira bem resumida, o artigo a gente, né, fortemente recomenda que as pessoas façam a leitura, mas o que o artigo, de forma bem resumida, coloca é que prejuízos na função física, e aí ele dá inúmeros exemplos de como você mensurar isso, seja em subpopulações ou não,
função, estrutura, atividade, participação, tem inúmeras possibilidades aqui e tem pontos de corte que ele cita que foram encontrados nesses trabalhos. O prejuízo na função física está ligado ao aumento da taxa de readmissão, de 30 até 90 dias para os pacientes. Então, a gente precisa pensar, eu acho que num tripé, sabe, Débora? E esse tripé é o seguinte: avaliação, eu preciso monitorizar a função física dos pacientes. Não tem fisioterapia sem monitorização da função física, avaliação da função física, um diagnóstico inicial para a estratificação de risco e etc. A segunda coisa é uma avaliação contínua, para que eu possa entender como a função física vem caindo, vem se mantendo, vem se recuperando e etc. E a terceira são as mudanças de estratégias de plano terapêutico dentro desse caminho. Então, você, pela avaliação inicial e pelo que vem acontecendo na sua monitorização contínua, você tem que pensar em estratégias terapêuticas que permitam melhorar e saber como encaminhar e dar o segmento a esses pacientes. Esse tripé, eu acho que ele chama muita atenção dessa importância disso no trabalho, para que a gente possa ter resultados maiores e que talvez não se sejam refletidos no seu atendimento em si. Eu fiz um atendimento, meu paciente saiu andando com a velocidade acima de 1,2 metros por segundo. Cara, você fez muito além disso. Você fez com que ele tivesse uma menor taxa de readmissão. A gente sabe que readmissão está associada a gasto, está associado com mortalidade. Então, coisas muito maiores estão sendo feitas quando a gente consegue isso. Eu queria terminar com até uma frase do próprio artigo que eu tinha anotado aqui também, que eu achei interessante, que ele fala: do ponto de vista de saúde da população, a hospitalização oferece sim uma janela de oportunidade para identificar e intervir em deficiências funcionais, né? Então, achei muito legal que ele coloca isso, que né, a hospitalização pode ser, né, esse momento aí. Então, a gente tem que ficar de olho. E aí, Sancler, eu queria dizer também que eu acho que a gente deveria olhar mais para a CIF, sabe? Fica aqui a minha sugestão, né? Eu acho que estou sendo muito sincera, assim, eu acho que eu vejo muito pouco isso na UTI, né? Eu acho que a gente entra na UTI e a gente esquece, né? Porque a gente fica olhando pro momento, né? Apagando o fogo daquele momento, né? A gente não se preocupa com todo. E quando a gente não para olhar para tudo isso, né? Quando a gente não lembra, né? Que é isso, é estrutura, função, mas é atividade, é participação, né? A gente vai deixar descoberto alguma coisa, né? E às vezes é a oportunidade que o paciente tem quando ele está ali com a gente. Então, fica aqui a minha sugestão para quem está ouvindo o episódio, para revisitar a CIF, né? Para a gente sair um pouco também dessa visão muito só em estrutura que a gente tem, né? Então eu fortaleço, então eu ganho condição cardiopulmonar, tá, mas cadê, né? Cadê a atividade, né? Cadê aí a oportunidade de, pelo menos, engrenar, iniciar ali alguma coisa de participação, facilitar, né? Digamos assim, ser esse facilitador. Então fica aqui a minha sugestão da gente revisitar um pouco a CIF. Muito bom. E que assim seja, que a gente faça um episódio sobre a CIF aqui também, quem sabe mais para frente. Pensei nisso agora também. Já fica aí um tema para um próximo episódio. Bom, obrigado, Débora, pela companhia, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um episódio. Em breve a gente está de volta, daqui a uma semana, com mais um assunto fora da caixa, fora do óbvio, pensando para o desenvolvimento profissional dos fisioterapeutas intensivistas. E quem quiser saber um pouco mais, nos procure no Instagram, chama a gente, acompanhe o perfil do TI Informe Ação, nossos canais do podcast no YouTube, no Spotify, e principalmente a nossa campanha de apoiadores aí, para que você possa ter discussões mais aprofundadas e um material de apoio muito mais interessante. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.